tempo já. Agora está gravando. Tudo bem. Então, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, caso todas bem-vindas. Eu gostaria que vocês ligassem as câmeras, se for possível, por gentileza, para a gente começar a nossa aula. Então, Ariuciana, Daniela, Anne Kathleen, Raine. Vocês conseguem ligar as câmeras? Primeiramente, vou me apresentar para vocês. Eu me chamo Kaique Oliveira e sou professor de inglês aqui na Academia do Tisdomos há alguns anos. E hoje nós teremos a nossa primeira aula prática aqui do nosso curso Inglês com Leveza. Vocês participaram, acredito, do primeiro e do segundo dia. E só para a gente recapitular um pouco o que aconteceu, né? No primeiro dia, com a Bárbara, vocês entenderam um pouco dos porquês por trás do como, né? Então, por que nós utilizamos esse método, como ele surgiu, por que a Charlotte Mason o usava. E já no segundo dia vocês puderam conhecer um pouco mais sobre a eficácia desse método, né? Então, não só durante a experiência da Charlotte Mason, mas também conosco, com a Academia do Tisdomos, o porquê nós o usamos, né? Então, como nós podemos avaliar que ele é um método eficaz. E hoje vocês conhecerão esse método na prática. Então, uma coisa interessante sobre ele é que, diferentemente de alguns cursos online que a gente encontra, e a gente não consegue participar tão bem dele com uma aula gravada, né? A gente precisa ter uma participação ativa. Então, como alunos, vocês precisam... Imagine que estamos numa sala de aula, né? Então, vocês precisarão repetir coisas, vocês precisarão fazer coisas, e para isso, vocês precisam da participação da câmera e também do seu microfone ligado. Então, caso vocês consigam, eu agradeço muito para a gente conseguir ter uma boa experiência, né? Muito bem. A Raine não consegue estar em trânsito, sem problemas. A Ariusiana está aqui. Daniela está aqui também. Que maravilha. Então vamos começar. Estamos à noite, né? Então, primeiramente, como é noite, eu gostaria de desejar boa noite a vocês. Boa noite em inglês, começando uma reunião, a gente chama de good evening. Good evening. Vocês conseguem repetir comigo? Good evening. Good evening. Good evening. Very good. So, good evening. Sejam bem-vindas. E hoje nós conheceremos a nossa primeira série. Vamos entender um pouco. Vocês já sabem o que é uma série, né? Mas hoje a gente vai conhecer na prática a nossa primeira série. E nesta série nós utilizaremos um livro. Não precisa pegar um livro, não. Fiquem tranquilas. O livro vai ser imaginário. Imaginem que vocês têm um aí na sua frente, tá certo? Então, primeiramente, podem, no caso, se você tiver como fazer isso, você pode se posicionar num lugar confortável, onde você possa manter a atenção durante a aula. E primeiro, eu gostaria que vocês me ouvissem com atenção, olhassem para mim, mas não precisa falar nada ainda. Apenas me ouçam e me observem com atenção. A nossa primeira série se chama Eu Leio o Livro. Então, para ler, nós utilizaremos um gesto que a gente vai fazer assim. Eu leio. Eu leio um livro. Eu leio o livro. Eu pego o livro. Eu abro o livro. Eu leio o livro. Eu fecho o livro. Muito bem. Agora vocês poderiam fazer os gestos comigo? Juntem-se com os gestos. Continue me ouvindo, observando com atenção. Porém, agora repitam os gestos comigo. Vamos lá. Eu leio o livro. Este é o título da série. Eu pego o livro. Eu abro o livro. Eu leio o livro. Eu fecho o livro. Muito obrigado. Agora, eu gostaria que vocês fizessem os gestos sem mim. Eu falo a série e vocês fazem os gestos, tá bom? Vamos lá. Eu leio o livro. Eu pego o livro.
Eu abro o livro. Eu leio o livro. Eu fecho o livro. Muito bem. Poderiam agora, por favor, narrar esta série sem mim? Então vocês podem continuar fazendo gestos. Porém, agora eu quero que vocês falem esta série em português mesmo. Então, podem falar a série sem mim. É importante que vocês falem juntas, todo mundo junto. Então, vocês podem começar em 3, em 3, 2, 2, 1. 1. Liguem os microfones, por favor, e narrem a série. Eu leio o livro, eu pego o livro, eu abro o livro, eu leio o livro, eu fecho o livro. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado. Muito Tem mais bem. uma pessoa. Então, olha só, para a gente aprender essa série em inglês, a gente vai por partes. Vamos começar primeiro com o principal de cada frase, que é a ação. Por isso, eu gostaria de saber de vocês o que acontece primeiro nessa série. O que nós dizemos no título? Eu leio o livro. Eu leio o livro. Muito bem. Então, para a gente falar eu leio, nós diremos I read. Repitam comigo, por favor. I read. I read. I read. Mais 2 vezes. I read. I I read. read. I read. I I read. read. Muito bem, muito obrigado. Então, I read. O título, I read. O que fazemos primeiro nessa série? O que fazemos primeiro? Eu pego o livro. Eu pego o livro, muito bem. Eu pego o livro. Então, eu pego, nós diremos I take. Repitam 3 vezes, por favor. I I take. take. I take. I take. I I take. take. I I I take. take. Yes. Very good. Boa, muito bem. Ótimo. E depois, o que nós fazemos? Eu abro o livro. Muito bem. Eu abro o livro. Então, eu abro, nós diremos I open. I Repitam open. comigo 3 vezes. I open. I I open. open. Mais uma vez. I I open. open. I I open. Very good. Muito bem. Very good. Ok. Até agora, nós temos o seguinte. I read. I take. I open. E depois, o que fazemos? I read. I read. Muito bem. Então, a gente já sabe. I read. Vamos falar mais 3 vezes. I read. I read. I I read. read. I I read. read. I read. I I read. read. Very good. Muito bom. Very good. E depois, o que fazemos? Eu fecho o livro. Muito bom. Isso mesmo, eu fecho o livro. Diremos I close. Repitam 3 vezes, por favor. I close. I close. I I close. close. I I close. 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 Very good. Muito bom. Então agora, por favor, me ouçam. Listen to me. Me ouçam. Listen to me. E me observem. Watch me. Mas não falem nada agora. Apenas listen to me and watch me. Não falem nada. I read. I read. Apenas observem, tá bom? Só ouçam, observem. Por enquanto não precisa falar nada. Então, I read. I take. I open. I read. I close. Muito bem. Agora, novamente, listen to me and watch me. Mas, por favor, desta vez, façam os gestos comigo. Do the gestures with me. Vamos lá. I read. I take.
I open. I I read. I close. Ok, ótimo. Desta vez eu não farei os gestos. Então, por favor, prestem atenção, né, enquanto eu falo, porque eu vou falar todas estas ações e vocês fazem o gesto sem mim. Vamos lá. I read. I take. I open. I read. I close. Alright, muito bem. Então, agora sim, eu gostaria que ligassem novamente os microfones e, por favor, narrem a série sem mim. Só vocês. Podem começar em 3, 2, 1. I read. I take. I open. I read. I close. Ok, muito bem. Very good. Muito bom. Ótimo. Então, agora, eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Para essa pergunta, eu vou usar uma palavra que se chama what. What. What significa o quê? What, o quê? Eu direi assim. What do I read? Por exemplo. What do I read? O que eu leio? What do I read? Então, me digam, por favor, o que eu leio? O que eu leio nesta série? The book. O livro? Muito bem. Então, the book. O livro, the book. Vamos falar the book. The book. Yes, muito bom. Então, I read the book. Repitam, por favor. I read the book. I read the book. I read the book. Yes. I read the book. Muito bom. And o que eu pego? What do I take? O que eu pego? The book. The book? Very good. Então, I take the book. Ok? Repitam, por favor. I take the book. I take I the take book. the book. Yes, I take the book. Muito bom. I take the book. And o que eu abro? What do I The book. open? Yes, I open the book. Repitam, por favor. I I open the open the book. book. I open I the book. open the book. Very good. I open the book. Até agora temos o seguinte. I read the book. I take the book. I open the book. O que eu leio? Vocês já sabem, né? Então, I read the book. I read the book. Eu leio o livro. I read the book. Ótimo. Podem falar de novo? I read the book. I read the book. Ok. Very good. Muito bem. E o que eu fecho? What do I close? The book. The book. Yes, very good. So, I close the book. I close the book. Yes, I close the book. Very good. I close the book. Muito bem. Então agora, mais uma vez, listen to me and watch me, but don't say anything. Então me ouçam, me observem, mas não falem nada. Listen to me, watch me, but don't say anything. I read the book. I take the book. I open the book. I read the book. I close the book. All right. Now, agora, por favor, listen to me, watch me e façam os gestos comigo. Do the gestures with me. Please, façam gestos comigo, por favor. I read the book. I read the book.
Apenas os gestos, por enquanto. I read the book. I take the book. I open the book. I read the book. I close the book. All right? Muito bem, very good. Agora, eu falo a série e vocês fazem os gestos. Então, I say the series and you do the gestures. Let's go. I read the book. I take the book. I open the book. I read the book. I close the book. Very good. Very good. Agora, por favor, falem a série sem mim. Say the series without me. Lembrem de fazer os gestos também. Podem começar em 3, 2, 1. I read the book. Read the book. I take I the book. take the Open the I book. I book, read the book. the book. I close I the book. close the book. A tela dele tá congelada, né? Opa, muito bem. Eu ouvi vocês narrando a série, mas a minha internet caiu. Então, muito bem. Ótimo. Já voltei. Conseguem me ouvir bem? Sim. Sim? Eu não ouço vocês. Só um instante. Ok. Ótimo. Muito bem. Então, I read the book. I take the book. I open the book. I read the book. And I close the book. Essa é a nossa primeira série. E agora eu gostaria de ter um momento com vocês. Eu gostaria de saber o que a gente consegue perguntar com esta série. Que perguntas nós podemos criar utilizando essas frases que nós aprendemos? O que vocês acham? What book do you read? Boa. Então, what book do you read? E como responderíamos essa pergunta? Imaginando assim que você não sabe inglês. É o seu primeiro contato. Pode ser até em português. Alice no País das Maravilhas. Ótimo, muito bom. Muito bem. Então, mas essa é uma ótima pergunta. Mas o nosso foco agora é a gente usar esse vocabulário que acabamos de aprender. Então, eu vou dar uma sugestão de pergunta. Por exemplo, o que eu pego? O que eu pego? Eu pego o livro. Então, para a gente perguntar o que, a gente usa a palavra what, né? What. Então, what, o que? O que eu pego, a gente ainda não sabe como falar você, né? A gente ainda não viu. Então, a gente sabe como falar eu. I take. Então, o que eu pego? What do I take? I take the book. I take the book. Então, what do I take? I take the book. Legal. O que mais nós conseguimos perguntar? Vamos tentar criar algumas perguntas.
What do you read? What do I read? Ok. O que mais? What do you open? And what do you close? Ok. What do you open? What do you close? Ok. I open the book. I close the book. Muito bem. Agora, eu queria saber quem consegue falar. Quem está me ouvindo e consegue ligar o microfone para responder. Eu só consigo ver a Daniela e a Ariuciana, correto? Ariuciana? Isso. Sim, Isso. muito bem. Muito bem, porque agora essas perguntas que vocês criaram, vocês vão se perguntar e se responder. Vocês vão conversar, tá bom? Eu vou começar fazendo uma pergunta. Eu consigo fazer com vocês duas porque eu consigo vê-las e sei que vocês estão me ouvindo, estão participando. Então, vou fazer a pergunta para uma de vocês. Só que é importante que todos prestem atenção. Vou começar. What do I read? Esperem eu chamar o seu nome para você responder. Então, eu vou fazer a pergunta. Depois de alguns segundos, eu vou chamar o seu nome. Aí você responde. So, what do I read? Ariuciana. Posso dar qualquer exemplo de livro que eu leio? What do I read? O que eu leio nesta série? What do I read? Como você responderia? I read. I read the book. I read the book. Very good. I read the book. Yes. Agora, Auriciana, eu gostaria que você fizesse uma outra pergunta para outra pessoa. Mas, ó, temos mais uma. Nani, Nani, né? Nani. Nani. Boa. Então temos mais uma. Então, eu quero que você faça a pergunta, mas antes de chamar o nome do colega, da colega, eu quero que você espere alguns segundos. Assim todos podem pensar na resposta. Então, faça a pergunta, esperem alguns segundos e chame o nome de alguém. Daniela. What do I open? You open the book. Ok, very good. Sua vez, Daniela. Mas lembra só de falar o nome da pessoa depois da pergunta, tá bom? Aí espera alguns segundos antes de falar o nome da pessoa. What I do close. What do I close? What do I Sorry. close? Yes. What do I close? Nani. You close the book. Ok, very good. Ok, tudo bem. Nani, você poderia criar uma outra pergunta para outra pessoa? Aí você lembra só de falar o nome depois da pergunta, tá bom? Eu entrei um pouco atrasada, eu não ouvi as As frases. frases. Ah, entendi. Então eu posso fazer a pergunta para você? Ou você pode falar assim, eu falo e você repete a pergunta, tá? Tá. What do I open? Significa... Ah, melhor, depois eu falo o significado. What do I open? Pode repetir? What do I open? What do I open? Ariuciana. I open the book. Ok, muito bem. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Que é, eu posso dizer... Em inglês vai ser um can I say? Eu posso dizer can I say? Por exemplo, se fizer sentido para vocês a pergunta, aí vocês respondem com yes. Yes. Se não fizer sentido para vocês, por exemplo, eu posso dizer eu abro o sol. Não faz sentido, né? Então, no.
Então, eu vou fazer uma pergunta, can I say, usando o que a gente aprendeu. Então, pessoal, can I say I take o bebê? No, you Yeah. can. Yes. Yes. Yes, Ah, I take o bebê. I take o bebê. Oh, yes, sorry. Ok, no problem, sem problemas. Can I say I open a porta? Yes. 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 Yes, ok. Can I say I read a porta? No. No, No. you Can I say I read a história? Yes. Yes. Ok. Can I say I close a história? No. Não. Ok, muito bem. Então, obrigado pela atenção de vocês. A gente vai se despedir aqui. Então, no início nós falamos good evening, né? Boa noite, good evening. Mas agora, para a gente se despedir, a gente vai falar good night. Então, repitam, por favor. Good night. Good Good night. night. Good night. Muito bem. Então, good night. Nos vemos na próxima aula. Mas não saiam. É só para a gente terminar a aula. Muito bem. E eu gostaria de saber, ou melhor, eu gostaria de ouvir de vocês sobre essa primeira aula prática, né? O que chamou mais a atenção de vocês? O que mais chamou a atenção? O que vocês puderam observar? Pode ser também. Gostaria de ouvir alguns comentários do que vocês observaram da aula e do que mais chamou a atenção de vocês. Então, Posso falar você... primeiro? Yes, you can. Uhum. A construção do raciocínio, porque você vai partindo do básico, né? Do open, do take, read, take, open, close, e vai construindo até você conseguir montar uma frase toda que tem uma parte gramatical que é chata e mais difícil das pessoas conseguirem absorver do inglês. E de uma maneira muito leve, muito tranquila. Uhum. Sim, sim. Então, como a Juliana Porque a falou na pessoa quarta... constrói o conhecimento, o aprendizado dela, a pessoa faz parte daquela construção. Então, fica mais fácil de memorizar. Isso mesmo. Então, como eu ia dizendo, a Juliana explicou na quarta-feira para vocês que, diferentemente do que nós estamos acostumados, esse método ele não usa uma tradução do inglês. A gente vê o inglês e a gente vai descobrir o que é o português, né? Nós primeiro usamos a nossa língua materna para chegar na nossa língua-alvo. Então, nós temos uma certa tradução inversa, né? E primeiro, nós aprendemos o principal, né? Que são as ações. A gente já é grande, então a gente já pode chamar de verbos, né? Mas primeiro aprendemos os verbos. Eles são conhecidos como os reis das frases, né? Então, acho que é Charlotte Mason ou François Guin, eles chamavam os verbos de reis, the king words, as palavras reis, né? Então, eles são os principais. E através dos verbos, das ações, nós vamos criando ideias. É por isso que quando aprendemos take, a gente não só aprende I take the book. A gente aprende que take, eu posso pegar também o bebê. Eu posso take a caneca, mas eu não posso take o sol. Não tem como, né? Então, é uma coisa que eu não posso. Então, eu posso abrir o livro, né? Então, I can open the book, mas eu também posso abrir, open, a porta, né? Então, são ideias que vão sendo construídas e um dia, quando a criança, não só a criança, a pessoa que estiver estudando, aprender sobre eu abro a porta, ela já sabe. I open, I open, isso aí eu já sei. Mas isso é um assunto para os próximos momentos. Obrigado, Daniela. Mas eu gostaria de ouvir mais observações de vocês. O que vocês puderam observar, o que mais chamou a atenção? Eu acho que dessa forma
essa prática de inglês assim, falando nessa sequência, eu acho que a gente memoriza mais. Uhum, Eu observei isso. muito bem. O que mais vocês puderam observar? Ou o que foi que mais chamou a atenção da forma de aprender? Que é vivo, né? É uma coisa, você aprende com uma coisa prática, assim, não é você tá lá escrevendo e coisa, você tá agindo, então é como se você fosse o bebezinho que tá ouvindo alguém falar, pega o livro, guarda o livro, e aí você aprende com a parte da plasticidade do que você está ouvindo numa coisa rotineira. Então, o seu cérebro aprende e incorpora aquilo de uma forma diferente, eu acho. Exatamente. Boa observação. Então, como a Arilciana falou, a gente consegue memorizar mais fácil, né? É mais simples, porque nós estamos fazendo o que nós fazemos sempre. Nós estamos contando uma história, né? Estamos falando uma história. Então, para ler um livro, eu pego, eu abro, eu leio, eu fecho, né? Então, e além disso, nós estamos falando de uma coisa que está inserida dentro da vida da pessoa que está aprendendo. É claro que se uma criança não lê, não tem o costume, infelizmente, de ler, ela não vai se identificar com isso. Porém, ela faz outra coisa no dia dela, ela escova os dentes. Então, para escovar os dentes, o que eu faço? Eu vou ao banheiro, eu pego a escova de dente, eu pego o creme dental, eu coloco o creme dental na escova, eu escovo os dentes, eu lavo, não sei, eu desligo a torneira, eu ligo a torneira. Então, existem várias coisas que a pessoa faz. E quando nós vamos estudando, a gente vai vendo como é interessante e como é necessário que as séries estejam inseridas dentro da vida da pessoa que está aprendendo. Por exemplo, aqui na Academia do Tisdomos, nós temos diversos alunos, né? Grande parte deles são alunos homeschoolers, então não vão à escola. Então, eu já teve o caso de uma aula, né? Ter uma série. Eu vou à escola. Então, é toda uma rotina do que se faz até ir à escola. Eu acordo, eu arrumo meu cabelo, eu me visto, tomo café da manhã, enfim. Só que para aquele aluno homeschooler, talvez essa série não faz tanto sentido, né? E por isso é interessante que a forma que esse método funciona, porque nós precisamos usar o que está inserido na rotina do aluno. Aí nesse dia eu pensei, ué, mas eles não vão para a escola. Então o que vocês fazem para começar a estudar? Aí eles foram falando da rotina deles e criamos uma nova série. Tá, então vamos aprender essa série, a rotina de vocês. E eles aprenderam muita coisa, né? Então é muito importante o que é aprendido estar inserido dentro da vida do aluno, né? E eu digo do aluno não só que da criança. Eu falo da criança porque é o primeiro contato que ela tem com a língua, né? Mas para adultos também. Nós temos turmas de adultos, inclusive professores de outras disciplinas nossos estudam inglês segundo esse método. E nós, professores de idiomas, aqui também estudamos uma outra língua com esse método, que é o francês, né? Então, nós temos uma professora que é Alison Adrian, ela é PhD, ela é americana, e ela nos ensina francês. Então, toda semana nós temos aulas para que nós possamos não somente ler sobre o método e aplicá-lo como nós entendemos, né? Mas para que cada vez mais a gente possa ser mais fiel ao método. E eu sempre, em toda semana eu aprendo uma coisa nova, né? Assim, uma forma nova, ou ensinando, eu encontro uma dificuldade e o próprio método me ajuda a solucionar esse problema, né? Muito bem. Mas eu gostaria agora de saber se vocês têm alguma dúvida sobre o método. Eu vi aqui que a Anne mandou uma mensagem, deixa eu só olhar. Eu acho interessante que podemos usar alguns verbos com outras ações. Por exemplo, I take the brush. A ação já vai sendo memorizada, basta mudar o objeto. Isso mesmo. Isso mesmo, Anne, muito bem. Então, I take vai sendo cada vez mais gravado, né, na memória da pessoa.
Então, eu mesmo, acho que a Juliana já falou algumas vezes, né? Mas eu mesmo comecei no francês, eu até falei para os meus alunos, numa série bem mais avançada, e eu me senti perdido no primeiro dia, porque a série falava sobre pintar um quadro, mas eu não pinto quadros, eu não sou um artista, né? Mas eu posso ser, posso começar a pintar. Mas com pouco tempo, eu consegui acompanhar o restante da turma, justamente por isso, Anne, porque os alunos já tinham aprendido I take the book. Eu ainda não tinha, eu não tinha aprendido I take the book, mas eu aprendi I take the brush. E aí, ali naquele momento, eu aprendi essa ação, I take. Então, nunca está um à frente do outro, né? Apenas sabem coisas diferentes. Mas é um método muito bom, muito eficaz, né? E é muito interessante que a Ellison, ela fala que ele é muito eficaz quando ele é fielmente aplicado, quando ele é seguido com fidelidade, né? Então, isso é muito importante, né? A gente sempre buscar conhecer mais para que a gente possa aplicá-lo de uma forma ainda melhor. Principalmente se você é mãe homeschooler, né? Acho que todos vocês são mães, né? Sim? Ah, que bom. Então, se vocês são mães homeschoolers, vocês ensinam os filhos, ou até mesmo sem ser homeschoolers, né? Vocês são mães, vocês podem inserir o inglês na vida da criança de uma forma leve, como vocês mesmos falaram, né? Então, não é de uma forma pesada, ele não vai sentar numa cadeira e escrever butterfly com a imagem de uma borboleta lá, um desenho. Não precisa. Ele pode aprender o que é uma butterfly com as séries, né? De uma forma leve, como vocês falaram. Sem pressão, rapidinho, 20 minutos de aula a gente aprendeu a série, né? Então, é muito interessante a gente conhecer cada vez mais, né? Eu acho que por isso vocês estão aqui. E não só conhecer sabendo, né? Porque através desse método você também pode aprender. Você pode aprender com ele, aprender ensinando, né? E eu acho que é assim, por exemplo, a Alison, que é a nossa professora, ela ensinou vários idiomas aos próprios filhos dela. Então, ela aprendeu ensinando, né, através das séries. Isso é algo muito, muito bonito, que eu acho, nesse método. Mas vocês têm alguma dúvida sobre ele? Querem fazer alguma pergunta? Ficou alguma coisa assim que vocês ainda não entenderam bem? O caso não venha à mente agora, como sempre, né? Vocês podem deixar aqui no chat ou podem comentar lá no YouTube ou lá no nosso grupo. A gente pode juntar todas essas dúvidas e pelo que eu entendi, as aulas gravadas vão ficar disponíveis lá no YouTube até o dia 7. Então, não sei se vocês assistiram a primeira, a segunda, para entender um pouco mais, mas caso não assistiram, eu recomendo muito vocês visitarem o nosso canal lá no YouTube. Os links estão lá no nosso grupo também, então vocês podem conhecer, assistir às outras aulas que estarão disponíveis gratuitamente até o dia 7, tá bom? E caso não tenham mais nenhuma dúvida, a gente se despede hoje por aqui. Em breve a Bárbara virá com mais notícias, né? E espero encontrá-las em outro momento. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, muito feliz. E obrigado pela atenção de todos, de vocês que estão aqui. Eu estou olhando para os rostos, né, de vocês, mas também de vocês que não puderam. Muito obrigado e espero encontrá-las em outra oportunidade, tá bom? Muito bem, Obrigada, então. Caio. Foi uma experiência ótima, viu? Muito Que boa a aula. maravilha. Muito leve. Muito obrigado. Muito bom. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Ah, Obrigado. Muito bem, então, thank you and good night. Thank you. Bye bye. Good night. Bye bye. Good night.